Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula anterior, em que falamos sobre planta baixa, e na aula de hoje nós vamos iniciar os cortes, sendo que essa aula, a princípio, nós vamos desenhar o corte AA. Espero que esteja tudo bem com vocês e agradeço por assistirem às videoaulas. Então vamos aqui, partindo da nossa planta baixa que nós desenhamos na aula anterior, ela contém dois cortes, né? Contém um corte AA, esse corte, e contém um corte BB. Em geral, quando você vai desenhar, né, quando você vai projetar, fazer o projeto arquitetônico, você coloca dois cortes, né? Por que eu digo em geral? Porque existem diversas complexidades de projeto arquitetônico. Isso significa dizer que vai existir projetos que você vai executar, que você vai desenhar, que ele exige uma maior quantidade de cortes devido à sua complexidade. Então, pode acontecer que existe uma parte do projeto que seja de mais difícil entendimento para quem vai executar, e por conta disso, naquele local você tem que inserir mais um corte, né? Porque o corte, ele é para isso, é para facilitar o entendimento de quem vai executar. Lembrando que, mesmo que você tenha apenas dois cortes, um ele vai passar na longitudinal da sua edificação e o outro ele tem que passar por uma área molhada, né? Então, no nosso caso aqui, nós temos um lavabo, ele obrigatoriamente tem que passar por esse lavabo. Ou se a gente tivesse uma área de serviço, caso você esteja projetando alguma edificação que tenha escada, um dos cortes também tem que passar pela escada, ok? Então, nós vamos começar aqui o nosso corte AA, que é esse corte aqui, que passa por toda a nossa área de lazer, certo? O primeiro passo que nós vamos fazer aqui é copiar essa planta baixa para um outro lugar aqui na nossa área de trabalho, para que a gente possa começar a desenhar, né? Então, você vai vir aqui, vai selecionar aqui a sua planta baixa, vai dar um CO Enter, que é o de copiar, né? E vai trazê-la aqui para uma parte da nossa área de trabalho, depois da ESC, para assumir aqui, né? Então, você vai vir aqui e o primeiro passo que você vai fazer é o seguinte: observa que esse corte, o corte AA, ele está indicando pela seta que ele parte dessa linha para frente, né? Desse ponto para esse ponto, correto? A partir disso, você sabe que toda essa parte dessa linha para cá, ela não entra no desenho, né? É como se você tivesse, como não, correto é, você passou uma linha aqui e cortou, retirou toda essa parte aqui de baixo e vai desenhar o que você enxerga desse ponto para frente, porque está indicando assim a setinha, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aqui e excluir toda essa parte de baixo aqui da nossa área de lazer. Então, essa piscina sai, essa parte da área de lazer aqui sai, isso aqui não é desenhado, porque, como eu disse, a linha, ela parte deste ponto para frente, certo? Então, você vai dar um TR, Enter, Enter, que é o de cortar, né, o trim. Então, vai clicar aqui e aqui, né? Vai selecionar aqui da direita para a esquerda e vai deletar, certo? Então, o que você vai desenhar é desse ponto para frente, tudo que estava aqui não nos interessa. Vou até retirar esse B aqui do corte BB, que também não vai nos interessar a princípio. Então, o primeiro passo que você vai fazer é desenhar a linha aqui embaixo, né? Correspondente ao solo, né? Então, L, Enter. Então, você vai desenhar aqui, ó. Escolhe um ponto qualquer aqui e desenha, certo? Agora, imaginando que você passou a linha e vai desenhar, quando você começa a desenhar, você consegue enxergar essa parede aqui, né? Você consegue enxergar essa parede aqui, então você pode ou estender, né? Dando o EX de estender e dar 2 Enter também, né? Fazendo assim. Então, você vai ter essa parede aqui
já agora na vertical. O que mais que você consegue enxergar? Você consegue enxergar essa parte da parede aqui, né? Mas como você vai olhar de frente, né? Você imagina que você está olhando a edificação de frente, ela vai ser apenas um fundo, compreende? E aí, então, você não vai precisar desenhar aqui. Qual outra parte que você consegue enxergar verticalmente, né? Consegue enxergar a parte aqui do balcão, né? Então, aqui também você pode dar um extend aqui, ó. Deixa eu tirar esse nome área de lazer daqui para facilitar. Ó. Que é o nosso balcão, correto? E você consegue enxergar também parte dessa churrasqueira. Nós não vamos desenhar agora, deixa a churrasqueira quietinha aqui. E verticalmente, você também consegue enxergar parte dessa paredinha aqui, né? Que divide essa parte da cozinha do acesso aqui ao lavabo, né? Então, você consegue enxergar essa linha aqui, ó. Essa linha. E ela tem... A parede tem 15 centímetros, né? 15 centímetros de espessura. Então, você pode dar um offset. Enter. Ponto 15. Enter. Essa aqui é a nossa parede, né? E no final, você vai conseguir enxergar essa última parede nossa aqui, certo? Então, você vai dar um extend aqui também. Ou fazer offset como eu fiz nessa daqui. Ou dar um TR Enter aqui, para eliminar essa paredinha aqui. Certo, nesse momento, nós temos tudo que nós conseguimos ver verticalmente, né? Quando eu olho, imaginando que eu cortei a parede aqui, né? Eu consigo ver isso daqui verticalmente, tá? E agora, em relação às alturas, nós vamos começar aqui, para ficar mais claro, colocando o balcão. Então, vamos colocar que o nosso balcão, ele tem 1 metro de altura. Então, você vai dar offset, enter. E ele tem 1 metro de altura. Então, vou digitar 1, enter, né? Vou clicar aqui para cima. E aí, eu venho aqui e corto as demais linhas, né? Então, vou selecionar essa aqui e dar delete. Né? Esse daqui é o nosso balcão, correto? Aí, agora a outra altura que nós vamos considerar é a altura do pé direito, né? Ou seja, a altura aqui do solo, do nosso piso, até o forro, né? Então, vamos considerar que essa altura seja de 3 metros, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, offset, enter. Vou digitar 3, dar enter de novo. E vou dar o offset dessa linha aqui para cima, ok? Aí, eu vou dar ESC. O que nós vamos considerar aqui, ó? Esse aqui é o nosso corte já feito. Até coloquei ele mais alto aqui, coloquei com 3,30, mas vamos deixar o nosso com 3. Como essa casa nossa aqui, essa área de lazer, ela é em platibanda, ela foi feita na laje, né? Então, nós temos que considerar a laje aqui, ó, para desenhar, né? Às vezes até as pessoas vão chegar a pedir para vocês para fazerem sem laje, mas aí fica um critério seu como engenheiro decidir qual será melhor para o seu cliente, né? Então, nós vamos considerar aqui, não vamos colocar o forro, vamos colocar direto a laje, que ela será uma laje de forro, né? Nesse nosso projeto aqui. Então, vou dar offset, enter. E a nossa laje, ela vai ter 15 centímetros de espessura. Então, ponto 15, enter, né? Daqui pra cá, ok? Aí, nós vamos cortar aqui, ó, pra ficar melhor. TR, enter, enter. Vamos cortar essas beiradinhas aqui, ó. Certo? E aí, a gente começa a eliminar aqui também, né? Ó, porque a laje, ela passa por tudo, por toda essa parte aqui, né? Então, eliminei aqui, eliminei aqui, eliminei aqui. Ok. E agora, a nossa próxima altura é a altura do telhado,
né? Então, eu vou ter a telha fibrocimento e aí vou ter a altura do meu telhado, que isso também vai ser definido lá quando você fizer o 3D ou projetar, né? Quando você projetar, não agora aqui no desenho. Então, no nosso caso aqui, essa altura é de 80 centímetros, certo? Então, sendo 80 centímetros aqui, você vai vir aqui, ó, offset, enter, ponto 8, né? Vai vir daqui pra cá, ok? E aí, aqui você vai cortar o que restou aqui, ó. E aí, você vai eliminar essas partes aqui para que fique o lugar de você inserir a parte da estrutura do telhado, certo? Então, essa parte aqui também sai. Então, você clica aqui, ó, dá delete, certo? Então, aqui nesse espaço, você vai inserir o seu telhado. Esse telhado que foi inserido aqui no nosso corte AA, no primeiro desenho aqui, ele foi feito com achura, né? Então, você pode vir aqui, ó, dar um offset dessa linha para cima de 20 centímetros aproximadamente. Então, ponto 20. Aí, corta esse espaço aqui, ó. Esse e esse. E aí, aqui você vai inserir a achura do seu telhado. Como que você faz para copiar essa achura aqui, ó? Para pegar essa achura e colocar aqui. Você vai fazer o seguinte. Você vai digitar H e clicar aqui em hash, que é o de rachura, né? Vai clicar. E aí, ele vai perguntar aonde é que você quer inserir. Você vai clicar aqui, ó. Só que observa que caso aconteça isso aí no seu, essa rachura que apareceu aqui é diferente dessa aqui, ó. Até a cor é diferente, né? O que você vai fazer? Dá ESC, aí você vai vir MA, Enter, vai clicar nessa sua aqui que você já tem, vai vir aqui e clicar para ela se transformar, certo? E aí, pode até clicar nessa partezinha de baixo aqui, para ficar tudo marrom. Outro detalhe interessante é você fazer uma bordinha aqui para representar a parte de baixo da estrutura. Então, você vai dar offset, enter, ponto 0,5. E aí, você clica desse ponto para esse. Então, aqui nós já temos o nosso telhado. Observando aqui no nosso corte que nós já temos desenhado, está faltando a gente colocar os níveis do piso e inserir as portas, que é uma das coisas também que nós conseguimos enxergar, né? Quando nós olhamos de frente, nós conseguimos enxergar essa porta e essa janela, certo? Caso você tenha blocos, né? Às vezes você tenha os blocos salvos no seu computador. Se você tiver um bloco em que você consiga ver a churrasqueira verticalmente, você pode inserir esse bloco aqui também. Mas não é nada que seja obrigatório. Então, tá. Agora, o que nós vamos inserir? Vamos inserir aqui os nossos níveis. E esses níveis nós vamos copiar do nosso desenho anterior, né? Então, você vai vir aqui, ó, vai selecionar o nível, dá CO, Enter, vem aqui, copia e traz ele para cá. Esse nível, aí dá ESC, esse nível tá indicando que o nível do piso aqui é 28 positivo, né? MA Enter, eu tô dando esse MA Enter aqui para pegar as características dessa linha e inserir aqui. Percebe que essa linha tá em azul, tá referido à alvenaria, né? E essa daqui é referida ao balcão. Então, quando você imprime, essa daqui sairia com maior espessura do que essa, que é a de equipamentos, né? Ou móveis e tal. Então, vamos clicar aqui e vir para cá para pegar as propriedades. Vamos inserir aqui o nome e a área de lazer, né? Aqui já tá pronto, então vamos clicar CO, Enter. Vem para cá, coloca aqui, da ESC.
E aqui nós vamos inserir também, esse nome para cá, para ficar melhor a visualização. Então, a gente pode selecionar tudo aqui, dar CO, Enter, clicar e trazer para cá. Agora, aqui, nós vamos desenhar apenas a janela e a nossa porta, né? Então, nós vamos clicar aqui, ó, vamos dar L, Enter, vamos clicar aqui nesse ponto, arrastar a linha até aqui embaixo, dá OK. Nós sabemos que a nossa porta, ela tem 60 de largura, né? Então, você vai dar um offset daqui para cá de 60, offset, Enter, ponto 6, Enter. Então, você clica nesse ponto para cá, ok? Sabemos também que a nossa porta tem 2,10 de altura, né? Então, do solo para cima, 2,10. Então, você vai vir offset, Enter, 2,10, Enter. Desse ponto para cá. Feito isso, você dá ESC e sai retirando todas essas bordas que passou, né? TR, Enter, Enter. Então, você vai clicar aqui, 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 com o esquerdo, né? Aqui, aqui, e vai retirar isso daqui que faltou. Ó, já é a nossa porta, né? Da nossa porta, nós temos a nossa janela, né? Que é bem coladinha aqui, ó. Pode olhar aqui, ó. Que é bem coladinha, né? Na nossa planta baixa. Vamos olhar aqui qual é essa distância daqui pra cá, pra poder desenhar a nossa janela. Então, você vai, pra olhar essa distância, você vai dar DI, Enter. Clica nesse ponto e nesse, e ele fala que a distância é de 0,025, né? Distância, tá escrito ali. Então, ó, desse ponto para cá, desse ponto para a esquerda, é 0,025. Então, offset de ponto 0,25. Enter. Ó, tá vendo? E ele diz também que a nossa janela, tá dizendo aqui na informação da nossa janela, que ela é de 50 por 40 por 1,70. Então, ela tem 50 de largura, 40 de altura, né? Então, ó, offset, ponto 5, Enter. E aí, nós vamos fechar aqui, e ela tem 40 de altura, offset, ponto 4, Enter, daqui pra cá, certo? E vamos retirar essa linha e essa linha. Então, TR, Enter, Enter, retiro essa e essa, ok? Agora, é só colocar nas cores correspondentes à porta, né? Para facilitar na hora que você for imprimir. Então, para pegar as características do desenho aqui da planta baixa, você vai vir MA, Enter, vai clicar aqui, vamos colocar só em vermelho aqui para facilitar, né? Ó, porta também. E vamos dar um offset de 0,05 para fazer as bordas, né? Então, offset, 0,05, Enter, para ficar como se fosse o alisar da porta, né? Ficar melhor. Então, você vem aqui, ó, TR, Enter, Enter, e vem retirando toda essa partezinha aqui. Agora, vamos colocar esse interior aqui de amarelo. Então, MA, Enter. Vamos pegar essa parte aqui, ó, que é amarelo. Clico lá, trago as propriedades para cá. Aí, dou ESC, ok? Agora, observando aqui, o que tá faltando é a gente colocar a rachura correspondente à laje, né?
e fazer aqui o solo para finalizarmos o nosso corte, certo? Então, vamos lá. E colocar também o que corresponde a rufo. Deixa eu voltar bem aqui para vocês, para me explicar para vocês aqui a planta de cobertura e locação. Você pode fazer o corte partindo já da planta baixa e pode também fazer a sua planta de cobertura e locação e aí depois você fazer os cortes, né? Eu fiz os cortes primeiro e depois vou mostrar a planta de cobertura para vocês. Mas enfim, como a gente já tem pronto aqui, vocês conseguem visualizar. Olha, aqui a gente tem a planta de cobertura e como é platibanda, né? Ou seja, ela é aqui em Gurupi, o pessoal costuma chamar que ela é de caixote. Essa parte do telhado aqui, ó, é encostada na paredinha correspondente a essa parte aqui, ó, certo? Então, quando você tem a parte em que a telha, a estrutura de madeira, ela fica encostada com a parede, você tem que colocar o rufo, né? Então, aqui a gente vai ter rufo desse lado e rufo desse, e você tem também que colocar a calha. A calha que foi colocada desse lado aqui, porque a queda da água é nessa direção aqui, ó, desse ponto para esse. Observa a seta, tá vendo? Então, isso você vai definir quando você for projetar para ver onde você vai colocar a calha, né? Então, eu tenho rufo, rufo, rufo e calha, correto? Então, olhando aqui, ó, quando eu desenhei, eu tenho que especificar que nesse ponto aqui eu tenho um rufo e tenho que especificar o tipo de telha, né? No nosso caso, telha fibrocimento. Então, vou selecionar aqui, dar CO Enter e trazer essa escrita para cá. Não, da ESC, ok? E vamos inserir, então, também aqui embaixo o nome lavabo e o nível correspondente ao lavabo, certo? O lavabo, ou banheiro, se você estiver projetando, sempre ele tem um piso inferior, né? Mais baixo do que as outras partes da residência, né? Ou da edificação que você está fazendo. Então, a gente pode selecionar esse aqui e esse, dar CO Enter, trazer para cá. Aqui nós vamos colocar um nível de 25, então você clica 2 vezes. E aí digita 25, dá Enter. E aqui a gente escreve lavabo. Lavabo, vou colocar maiúsculo. E aí, vai ficar faltando, então, a gente inserir a rachura correspondente à laje e correspondente ao nosso solo, né? Então, vamos colocar aqui o solo a altura de 50, esse aqui é variável, você determina, offset, enter, então, ponto 5, enter, só para efeito de desenho mesmo, né? Aí você pode traçar aqui um retângulo e sair retirando as laterais com o trim, né? E vamos apenas inserir a rachura desse ponto para cá. Então, rachura, Enter, clica aqui, dá Enter, MA, Enter, venho aqui na que eu quero copiar, né? Que é essa aqui, clico aqui, dou Enter. E aqui, também quero copiar as informações da rachura da laje, né? Então, H, Enter. Venho aqui, clico, dou Enter. Aí, volto lá em cima, dou MA, Enter. Clico aqui. E aqui, e dou Enter. Ok? Nesse corte aqui ficou faltando, então, nós vamos inserir nesse aqui de baixo, né? Então, vamos copiar aqui, ó.
faltando inserir o nome laje, né? Então, nós vamos colocar aqui, ó, laje. Laje pré-moldada plana. Dá um copiar e coloca aqui só para efeito de informação. O que ainda falta a gente inserir é só o nome, né? Porque sempre tem que ter o nome correspondente ao corte. Então, vamos selecionar aqui também, CO, Enter. Vamos copiar aqui, corte AA, na escala 1:50, certo? Você vai inserir também aqui, colocar as informações relacionadas à parede. Como vocês podem observar, essa linha aqui, se você clicar nela e vir aqui em Layer, você vai observar que ela está na layer correspondente ao muro, certo? Mas para efeito de impressão, ela vai sair mais fina. Então, nós vamos substituir isso daqui pela layer correspondente à alvenaria. Observa que essa azulzinha é correspondente à alvenaria. Então, vamos vir aqui em MA, Enter. Vamos selecionar aqui e aqui. Aqui e aqui, transformar em layer correspondente à alvenaria, certo? E para finalizar, nós vamos inserir aqui também as cotas verticais, correto? Então, vou dar DLI, de cota linear, deste ponto para este ponto, e arrasto aqui. DCO, que é de cota contínua, para continuar essa que nós acabamos de fazer. Vou clicar aqui e clicar aqui, certo? E assim o nosso corte fica finalizado. Vou passar para vocês a atividade discursiva para vocês desenvolverem um corte aí na casa de vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Agradeço vocês por terem assistido a videoaula e até mais.